revoltar é diferente de revolução, tá? Alguns alunos ali no intervalo me perguntam, professor, revolução mesmo? Não. Você quando está se revoltando contra alguma coisa, você está naquele momento contrário e às vezes até pode pegar em armas, mas você vai estar contrário àquela questão. A revolução ela já vem diferente. A revolução ela vem como uma mudança estrutural daquela sociedade, como foi a Revolução Francesa, que ela mudou totalmente a estrutura social, política, econômica daquela sociedade. E as revoltas que nós estamos vendo aqui, a revolta da vacina, a revolta da chibata e a própria revolta tenentista, elas foram revoltas. Apesar que a revolta tenentista ainda aconteceu uma revolução em 1930, porque a mudança do governo de Getúlio Vargas, ela muda uma estrutura política. Então ela pode ser até considerada uma revolução. Vamos ver na tela para vocês, agora, a aula de 4.2. Nós estamos falando sobre essas revoltas na capital do Brasil. Como se deu essa revolta na capital do Brasil? E a gente começa a ver aqui, a gente começa a falar sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina que é do início do século XX, ela é de 1904. Olha aí, essa charge da revolta da vacina. O povo tudo com o braço levantado aí, dizendo que seria uma flecha colocada em seus braços. Milhares de pessoas morriam de epidemia como febre amarela, como peste bubônica, como varíola. E o governo federal decreta a lei da vacina obrigatória contra a varíola, proposta por quem? Pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Tem até um material complementar que eu vou passar para vocês, que é Oswaldo Cruz na Amazônia. Vai lá no YouTube, procure lá. Eu quero que vocês façam isso, aluno. Coloque lá no YouTube. Oswaldo Cruz na Amazônia. Que aí vocês vão ver um pouco sobre a história do Oswaldo Cruz, até na Estrada de Ferro, que ele veio aqui na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A reforma da capital, os cortiços, os casebres foram demolidos e as pessoas foram para os barracos nos morros. Começa a questão dos morros aqui no Rio de Janeiro. Outra revolta que nós estudamos foi uma revolta de 1910. Uma revolta que vai ter uma relação grandiosa com Santo Antônio do Rio Madeira. A Marinha mantinha a punição dos marinheiros por falta grave. 2.000 membros da Marinha, liderado por João Cândido, rebelaram-se contra os castigos físicos. O governo disse que atendia às reivindicações e anistiava os revoltosos. Centenas de marinheiros foram mortos e ou mandados para a Amazônia. Centenas de marinheiros foram mortos e mandados para a Amazônia. Vieram aqui para Santo Antônio cumprir pena, alguns marinheiros desses aqui. Depois da revolta foram enganados, o governo disse que ia anistiar, não anistiou. O próprio João Cândido, ele morre mendigo, morre internado lá, vai ser internado num hospital psiquiátrico. E foi apenas uma revolta de curto tempo. Mas nós temos aqui uma revolta que ela vai perdurar por mais tempo, que é o movimento tenentista, que ele vai de 1922 a 1923, mais 26, mas também que teve resquício em 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder, porque ele vai buscar esse movimento tenentista para apoiá-los. A revolta do Forte de Copacabana, ela começa em 1922, mas foi uma revolta rápida, passageira. Mas em 1924, nós temos as duas colunas. Nós temos a coluna paulista e a coluna Prestes, a coluna vindo do Rio Grande do Sul. A coluna do Sul e a coluna de São Paulo. Elas vão se encontrar, essas colunas, e vão marchar para o Brasil, falando do governo federal, indo contra, fazendo oposição séria ao governo federal. A coluna Prestes, que vai de 24 a 26, que tem a liderança, a coluna paulista tinha a liderança do Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, também essas colunas. A coluna Prestes percorreu 24.000 quilômetros até chegar aqui e ser refugiado no Acre. Então, são essas revoltas que nós estamos vendo no Brasil acontecer. E essa mudança na estrutura. Mas o que eu quero de vocês? Façam a atividade aí, que eu já volto com vocês para a gente fazer a correção, tá ok? Vai lá, vai lá, vai lá.
é hora da atividade. Eu estou recebendo ali algumas mensagens dos professores, eles estão mandando no privado, professor, olha aqui, os alunos aqui estão muito empolgados aí, e tudo. Eu gosto de receber essas mensagens. Queria até agradecer aos professores que estão entrando em contato conosco e mandando mensagem, porque é legal. E assim que eu puder, eu vou mandar o vídeo conversando diretamente com você, aluno da escola aí. E que o professor presencial, ele manda uma mensagem lá para o professor Beto, para ele bater um papo com vocês. Mande lá, coloca o nome da escola, coloca o nome da localidade onde vocês estão, porque às vezes você é de algum município, mas é ligado a algum distrito daquele município, ou alguma localidade, ou a sua tribo, o seu povo indígena aí, desculpa, o termo tribo a gente tem descartado um pouco. Essas populações tradicionais, esses povos indígenas aí, ou as comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas, ou os ribeirinhos, mandem para mim aí, que eu terei o maior prazer de estar conversando com vocês. Mas vamos na tela para vocês, porque nós estamos vendo aí que é hora da atividade. Vocês fizeram a atividade e agora nós vamos corrigi-la. E começo pela primeira. Olha aí a primeira como fala. Vamos lá, primeira. Em 1910, aproximadamente 2.000 membros da Marinha Brasileira, liderada pelo marinheiro João Cândido, rebelaram-se contra os castigos físicos que recebiam, dando início a um episódio que ficou conhecido como Revolta da Chibata. Chibata é o chicote, né? Relembrando aí. As principais reivindicações desses marinheiros eram: letra A moralização da administração pública e o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto e uma justiça eleitoral confiável. Era isso que eles queriam? Eles queriam não tomar vacina imposta pela Marinha, pois, para alguns, as aplicações de injeção em mulheres era imoral, para outros, a obrigatoriedade da vacina feria a liberdade individual? Era isso que eles queriam? Nós estamos falando de quê? 2.000 marinheiros. Tá? Lembrando que nós estamos vendo reivindicações que não tem a ver com isso. E tem aluno confundindo. Tem aluno confundindo. Já vi aí, aqui no chat, que tem aluno confundindo as coisas. O fim das punições corporais, as chibatas de tortura, contra os baixos salários, contra as péssimas condições de trabalho e alimentação que recebiam os marinheiros, e a imensa maioria negros de origem muito pobres? Ou seria a letra D? A volta da monarquia por acreditar que a república era uma forma de governo corrupta e desigual? Ou a letra E? A distribuição de terra para os sertanejos, que viviam sob o domínio dos coronéis e passavam fome devido à seca que assolavam o Nordeste. E aí, aluno? A, B, C, D, U, E. Ponto número 1. A questão, vocês têm que ver de que está falando. Nós estamos falando lá de 1910, nós estamos falando dos marinheiros. Estão falando do movimento tenentista aí? Não. Então a letra A está descartada porque a letra A está relacionada ao movimento tenentista. Estamos falando sobre vacina aí? Não, a vacina foi a revolta lá em 1904, já passou. Então, a letra B está descartada. Estamos falando aí sobre movimento monárquico que buscava a volta da monarquia no Brasil, queria de volta Dom Pedro II. Também não, nós não falamos sobre isso. Imagina, o povo lá queria saber Dom Pedro voltando nada. Então, a letra D está descartada. Nós queríamos saber sobre distribuição de terras para os sertanejos. Isso são revoltas que estão acontecendo no cangaço, estão acontecendo lá quando estão em Conselheiro. Então, não tem a ver com essa questão. Então, a letra E está descartada. Se essas foram descartadas, nos sobrou apenas a letra
C na tela para vocês aí, que é a letra C que está correta. O fim das punições corporais, chibatas e tortura, contra os baixos salários e contra as péssimas condições de trabalho e alimentação que recebiam os marinheiros, sua imensa maioria negros de origem pobre. Vamos para o Enem? Chegou a hora do Enem? Agora vamos para o Enem. Vamos lá. Olha o historiadorzinho aí. O professor Lorismar colocou aí. Presta atenção nessa charge. Presta atenção nela. Essa charge ela tem uma coisa interessante aí. Oswaldo Cruz em cima da injeção, os pinicos sendo jogados, as panelas, serrote, os machados dos açougueiros, o leiteiro, e tudo que tinha na mão, cada profissão estava sendo jogado contra o Oswaldo Cruz. A imagem representa a manifestação das ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina, considerado o contexto político e social da época. Essa revolta revela. O que essa revolta revela? A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana e autoritária, a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das doenças. Letra C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade e expressão da população. Letra D. O planejamento do governo republicano na área de saúde que abrangia a população em geral. Letra E. O apoio do governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. E aí? Letra A, B, C, D ou E. Qual dessas questões estão corretas? A, B, C, D ou E? Pessoal, vem cá comigo. Como era que estava esse processo? Nós estamos falando sobre a vacina. A população tinha consciência da vacina, que ela era benéfica e tudo? Não, não tinha consciência. As camadas pobres, elas tinham medo, Mas só que o Rio de Janeiro está passando por uma reformulação urbana meio que imposta. Essa reformulação urbana imposta aí, essa modernização era muito autoritária. As pessoas estavam sendo tiradas do seu cortiço e isso causou uma insatisfação popular muito grande. As pessoas estão sendo jogadas para os morros do Rio de Janeiro, para as partes periféricas. A capital ela precisaria ser limpa. Tem essa mania de limpar a capital e tudo, e joga as pessoas de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem dar uma moradia. Mediante a isso, ainda veio a vacina obrigatória. E a população não aguentou. Ela disse, não, eu não vou ter meu corpo violado. Vacina era bom, só que não se conscientizou a população que a vacina era boa. Por isso começou a revolta da vacina. E a questão correta é a letra na tela para vocês. É justamente a letra A. Letra A. A insatisfação da população com o benefício de uma modernização urbana autoritária. Vamos para a letra B. A letra B eu queria que você respondesse. O que pretendia o movimento tenentista e o que eles reivindicavam. E aí? Agora sim, o movimento tenentista, o que eles buscavam de reivindicação? Quais eram as principais reivindicações desse movimento tenentista? O movimento tenentista ele está diante de uma república que está se formando no Brasil. E essa república, que vem com a Constituição de 1891, que foi a nossa Constituição, a primeira Constituição republicana, a Constituição republicana ela dizia que o voto era aberto.
Analfabeto não podia votar, mulher não podia votar, soldados, padres, soldados de baixa patente, padres, não podiam votar. Então era um voto restrito e aberto. Isso possibilitava o voto de cabresto, as pessoas sendo levadas para votar em cabresto, porque os coronéis, eles tinham um poder oligárquico dentro daquela região. Então, a questão do voto era uma crítica, a questão do voto de cabresto era uma crítica, a questão do poder dos coronéis era outra crítica, era outra reivindicação, as fraudes eleitorais eram outra crítica, essa questão do capital estrangeiro estar dentro do Brasil era uma outra crítica. Então, são críticas que esse movimento tenentista eles vão fazer junto ao governo federal, e críticas muito fortes, que vai ecoar movimentos de derrubada desse governo oligárquico que se formava no Brasil na Primeira República. A política, nós estávamos em plena, ou república oligárquica, ou república dos coronéis, ou república café com leite, como queiram chamá-la. E nós estávamos diante dessa república. E esse movimento tenentista ele vai bater muito forte sobre isso. Então, a resposta aí, a sugestão para a resposta é essa daí, na tela para vocês. Entre suas principais reivindicações incluiu a modernização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto, porque ele não queria um voto aberto, queria um voto secreto, e uma justiça eleitoral confiável, a defesa da economia nacional contra a exploração das empresas de capital estrangeiro, a reforma da educação pública. Na reforma da educação, ele queria que o ensino fosse gratuito e obrigatório para todos os brasileiros. Então, era basicamente isso aqui que queria, que buscava. Agora, nós vamos ver a campanha da vacinação. Agora, vamos para a revolta da vacina também. A campanha da vacinação tinha como um dos seus principais objetivos combater epidemias locais. Foi nesse contexto que os médicos sanitaristas Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, convenceu o presidente a decretar a lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Qual motivo levou a população a se revoltar contra essa medida? Qual foi? Qual foi o motivo que levou essa população a se revoltar contra essas medidas? Olha aí, ó, a resposta. Naquela época, ó, daí a sugestão da resposta, tá, para vocês já. Nosso tempo está acabando aí, vamos ver logo aqui, ó. Naquela época, a população quase não tinha informação sobre o benefício da vacina. A população era totalmente desinformada, gente. Quais eram os benefícios da vacina? Se hoje nós já temos desinformação, que tem mídia social, tem a mídia escrita, imagine naquele momento. A população era quase desinformada totalmente sobre o benefício da vacina. Por quê? Até porque a vacina é a própria doença no seu corpo. Não obteve qualquer esclarecimento por parte das autoridades. As autoridades, não vou esclarecer não, só vou obrigar vocês a se vacinarem. Para alguns, a aplicação das injeções em mulheres era imoral, porque tinha que mostrar parte do corpo. E para outros, a vacina feria a liberdade individual. Então é por isso que o povo fez a revolta da vacina. Não queria ser sujeitado a isso. E aqui, chegamos ao final de mais uma aula nessa viagem da história. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, porque essa viagem que nós estamos participando aqui da história, a gente está passando, a gente está entendendo o Brasil, vai entender o mundo, e o terceiro ano, daqui a pouco, a gente entra na guerra, entra nos conflitos que estão acontecendo na Europa, e assim, nós vamos de forma dinâmica. Uma hora nós estamos no Brasil, outra hora nós estamos na Europa, outra hora nós estamos nos Estados Unidos, e assim nós vamos entender um pouco sobre a história geral do Ocidente. Até a próxima aula.